que um bebe da fonte do outro. 3 textos que estão absolutamente articulados entre si. O primeiro está no Salmo 84, versos 5 e 6. O segundo está em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. O terceiro texto, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. A primeira escritura diz-nos o seguinte: felizes são aqueles em cujo coração os caminhos estão aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Mateus 6 e 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti, se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Romanos 12 e 2. Não se deixem conformar aos padrões desta era, mas continuem se transformando mediante a renovação de sua mente. Tome assento, meus irmãos. Estas 3 referências querem dizer uma só coisa. Por isso que eu li as 3. Que coisa é essa? É que é na nossa mente, é na nossa cabeça, é no nosso mundo interior, na nossa subjetividade, que nós damos a nossa vida às dimensões mais variadas. É na sua mente que você dimensiona áreas da sua vida, e nas configurações destas dimensões, nós temos 2 opções. E nós precisamos escolher uma das 2. Primeira, você pode, a partir do teu interior, da tua subjetividade, quer dizer, do teu mundo interior, especificamente falando, a partir da tua mente, viver uma vida interessante, criativa e próspera. Ou você pode viver a partir da tua mente uma vida absolutamente complicada, complexa. Porque a nossa subjetividade, o nosso mundo interior, a nossa mente, sempre vai intervir. Quando Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo, Jesus estava dizendo que o nosso modo de olhar, a nossa visão, a nossa interpretação, a partir da nossa realidade psíquica, é que vai iluminar o nosso ser ou vai entenebrecer o nosso ser. Ou seja, é a maneira como nós interpretamos as coisas que vai definir se seremos saudáveis emocionalmente ou não. Jesus disse: os olhos são a lâmpada do ser, mas não os olhos do ponto de vista da materialidade, não os olhos do ponto de vista oftalmológico, não os olhos que buscam estrategicamente um ponto de vista, são os olhos a partir
do seu vértice. E vértice não é ponto de vista. O ponto de vista busca um lugar estratégico e estabelece o julgamento. O vértice desliga o sujeito de procurar com os olhos da materialidade. O vértice é símbolo de expansão. O sujeito não procura com os olhos, mas com a subjetividade do ser. E é exatamente disso que Jesus está falando. Algumas vezes Jesus pega mandamentos objetivos, desobjetiviza, subjetiviza e muda as coisas. Jesus não está falando do meio pelo qual a gente enxerga ou a gente vê. É o meio pelo qual a gente discerne, a gente propõe. É o meio pelo qual a gente constrói. É o meio pelo qual a gente executa e interpreta a vida. Eu acho interessantíssimo como Jesus propõe as coisas, não do ponto de vista, na maioria das vezes, da materialidade, mas como aquilo se constrói dentro de você. Ele dá lições das mais interessantes. Nós encontramos no Antigo Testamento, Deus desconstruindo aquilo que se estabelece através do julgamento humano, como no caso de Jessé, quando vai ungir Davi, e quando passam os filhos de Jessé diante de Samuel, e de repente ele se levanta para ungir aquele que, através de uma estética ética, ele deduz, acha e diz: é esse. Deus desconstrói e diz: não é esse, porque você conhece a estética, a ética, o exterior, você estabelece estereótipos, mas eu vejo o lado de dentro, eu conheço o coração, e o coração que eu conheço é a dimensão interior da personalidade humana, juntamente com todas as emoções físicas. É a subjetividade do ser. Porque se esse olhar, se essa maneira de ver as coisas, de fazer a leitura das coisas, de observar, de interpretar as coisas, se esse olhar, se o meu olhar, se o teu olhar, se os nossos olhares se transformarem em alguma coisa pré-condicionada por uma percepção, por uma interpretação ou por uma visão negativa, destrutiva, mesquinha e inimiga de qualquer solidariedade, que trabalhe contra o que se estabelece a partir do funcionamento humano, porque o ser humano é um ser quaternário. E não dá para a gente ignorar isso. Não dá para alimentar apenas um viés dessa possibilidade e ignorar os outros. Somos seres quaternários. Somos seres biológicos. Quem é que pode ir contra isso? Somos seres sociais. Somos seres psíquicos, psicológicos. E somos seres espirituais, todos nós temos a nossa expressão de espiritualidade e estamos através da comunhão com Deus em busca da transcendência. Se eu ignorar o fato de ser um ser biológico e não der manutenção a esse corpo, eu starto o processo prematuro de ir para a sepultura antes do tempo.
Então isso precisa ser compreendido à luz desse estado de consciência, de que nós precisamos crescer paralelamente a nível superior nessas 4 áreas das quais nos compõe. Se você ignorar isso, você entra numa rota de colisão. Então isso precisa ser elaborado. Quando estes conteúdos, estes conflitos que todos nós portamos, não são elaborados, a soma do nosso olhar ganha essa equivalência de negatividade, e o nosso entorno afetivo se transforma e se torna absolutamente caótico para se viver nele. Se esse olhar, se essa percepção não for trabalhada e entalhada, não haverá mundo possível para você habitar nele. Se os olhos são a lâmpada do corpo, então o nosso problema não é o exterior apenas, a estética ética, mas é a dimensão interior bagunçada, distorcida e projetada como um holograma para o mundo exterior. Isso significa dizer que a nossa vida pode ser melhor, dependendo da maneira de como você enxerga as coisas, como você vê as coisas. A sua vida pode ser melhor, dependendo da maneira que você enxerga as coisas, dependendo da maneira como você faz a leitura de qualquer situação que está diante de você. Como é que nós vemos as coisas? Porque a imagem gera o pensamento gera o sentimento, e o sentimento provoca a reação. Mas o que nós precisamos nos dar conta é que nós somos diferentes, não apenas a partir do exterior. Nós somos diferentes a partir da nossa realidade psíquica. Somos habitados por uma dualidade. Somos habitados por uma ambiguidade psíquica. Somos portadores de uma ambivalência psíquica. Por isso precisamos aprender a gerenciá-la, para que a gente possa viver nesta terra. Eu não sei se 20, 30, 40, 50 anos, 70 anos, como diz a Bíblia, no Salmo em que estabelece a durabilidade normal da existência humana na casa dos 70, e quem passa dos 70, o melhor dos seus dias, mesmo que alguém tenha uma vida em que cuide da alimentação, uma vida regrada, disciplinada, o melhor dele será canseira, enfado, redundantemente cansaço. Se o teu coração, olhe que interessante, por que nós somos portadores de uma dualidade, de uma ambivalência psíquica, de uma realidade psíquica? O que é para você algo, para mim pode não ser. O que você julga nocivo, pejorativo, e que te fez prostrar, desanimar, entregar os pontos, desistir da luta, talvez não seja para mim. E eu quero dar alguns exemplos. Se o teu coração, por exemplo, amanhecer amargurado,
A tua interpretação daquela realidade é outra, já percebeu isso? Se o teu coração amanhecer amargurado, o sorriso de alguém te ofende. Se o teu coração amanhecer amargurado, o bom humor de qualquer pessoa pode te fazer mal. Isso significa que o teu coração, o teu olhar, a tua mente, o teu interior se apocaliptizou de tal maneira que, se você amanhecer com o coração amargurado, é possível que, mesmo que você seja devolvido ao jardim do Éden, ele seja um lugar estranho para você, porque o teu coração pode estar amargurado, porque tudo está no olhar. Porque a lâmpada do corpo está nos olhos, disse Jesus. Tudo está na maneira como você dimensiona visualmente as coisas. Tudo depende de como você dá dimensão às coisas na sua mente, no seu interior. Tudo está na maneira como você vai condicionar a sua mente diametralmente ao problema. Existem pessoas que vivem processos de situações terríveis, de adversidades, de necessidades, de orfandades, de controvérsias, de carências. Gente que vive sem alegria, onde não há prazer, não há felicidade. E existem pessoas que vivem no mesmo cenário, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas adversidades, porém com um comportamento absolutamente diferente. Duas pessoas passam pelos mesmos problemas, e uma se enterra numa cova de angústia e de depressão, e a outra sai ilesa, não é afetada. Duas pessoas vão caminhando à noite por uma determinada rua, as duas experienciam um assalto, uma delas se entrega e se enterra numa cova de depressão, de ostracização, de trauma, e a outra sai ilesa daquela adversidade. Por quê? A razão deste comportamento está relacionada à maneira como nós interpretamos aquela situação. A maneira como você faz a leitura da situação. A maneira como você dimensiona aquilo que se coloca diante de você, aquilo que está posto em cena. Eu acho interessantíssimo essa gente, essas pessoas que não permitem que o olhar delas seja contaminado pelas circunstâncias externas. São pessoas que não deixam que o olhar seja contaminado pela negatividade, pela amargura, pela autopiedade, pelo sentimento de autovitimização, pela pena infinda de si mesmo. É gente que dá a volta por cima. É gente que diz: passei, aconteceu. Não vim de um lar que eu gostaria, não tive o pai que eu gostaria, a mãe que eu gostaria. Fui abusada na infância, abusado na infância.
não fui acolhido e acolhida pelos meus pais como eu gostaria. Mas eu estou dando a volta por cima, eu estou superando. Estou transformando os meus processos em vitória, em conquista, em superação, em criatividade. Quanta gente assim. Então eu fico observando como nós oscilamos no nosso humor, nas nossas emoções. O dia amanhece com as mesmas desgraças, com as mesmas calamidades, com as mesmas notícias, com os mesmos governantes, com os mesmos pais, com os mesmos cônjuges, com os mesmos filhos, com a mesma parentela, e a gente acorda se sentindo ótimo, maravilhoso. Mas tem dia que amanhece tudo igual, e a gente acorda se sentindo péssimo. É assim ou não é assim? Não mudou absolutamente nada. E nós estamos lá embaixo, no fundo do tacho, no fundo do poço, amassados em pedaços, fragmentados. E parece que nós temos que nos comportar apenas para dar satisfação a alguém. Não nomeamos as nossas emoções. Não encontramos um lugar para falar de fato que nós estamos passando. Porque no dia que você está péssimo, o mundo se acaba. E no dia que a gente está bem, o mundo renasce. E no dia da nossa depressão, o apocalipse se instala. E no dia da nossa alegria, o Gênesis começa. Por quê? Porque tudo está na mente. Por isso que eu li o Salmo 84. O Salmo 84 diz que se no seu coração os caminhos estiverem aplanados, você passa pelo vale de Baca e faz dele uma fonte. Se no seu coração os caminhos estão aquele cenário Texas, sem lombadas na estrada da sua existência, estão resolvidos, aplanados, você passa pelo vale de Baca e faz dele uma fonte. E o vale de Baca é o vale das lágrimas em Israel, mas também é o vale das árvores que derramam uma resina curativa. E é exatamente isso que o salmista está dizendo. Se no teu coração você resolver, você equacionar, se no teu coração você metabolizar, você elaborar, que é pensar, refletir e tomar uma atitude, as tuas lágrimas darão lugar à cura. Se no teu interior, se no teu coração, se na tua mente, se no interior de cada um de nós que aqui estamos, o caminho for construído com fé, com confiança, com positividade, com esperança, com solução, com disposição de ajudar, com interesse de ajudar e de facilitar a jornada. Se no teu coração ali estiver a planura da misericórdia, do amor, da bondade e da justiça, se o teu caminho interior for feito com delicadeza, com misericórdia, com perdão,
se o teu caminho interior tiver sido aplanado de todos os mondrongos e caroços e de todas as mágoas e ressentimentos, se o teu caminho interior for limpo, estiver aplanado, você será feliz. Você passa pelo caminho externo, exterior, ruim, pelo vale de Baca, pelo vale das lágrimas, e você não fica condicionado pela aridez do lugar. Você não fica condicionado pelo choro do lugar. Você não se torna refém das circunstâncias do lugar. Você não fica afetado pelo estilo do lugar. Ao contrário, você carrega o seu caminho interior resolvido para qualquer lugar e faz do vale de Baca, do vale das lágrimas, você faz daquele lugar árido um manancial, uma fonte. Agora, para você passar por um lugar e transformar aquele lugar árido num lugar festivo, você precisa estar resolvido pelo lado de dentro. Caso contrário, você será um problema onde você estiver. Vocês já viram que existem pessoas que vão trabalhar numa empresa, lá eles causam confusão. Vão trabalhar no comércio, causam confusão. Se relacionam em casa, tumultuam o lar. Pessoas que vibram numa frequência caótica, porque não resolvem, não equacionam. Se eu não resolver o que me habita de conflitos, eu vou projetar no outro as minhas mazelas, as minhas querelas. Se eu não resolver, melhor dizendo, o que me aconteceu no preâmbulo da minha infância, eu vou sangrar em cima de quem não merece. Como é que fica o coração da gente quando nós permitimos que o nosso olhar seja contaminado pela aridez do ambiente? Como é que a gente fica? Você não produz subjetividade. Sabe o que é subjetividade? É um mundo interior resolvido. Quanta gente cheia de mágoa. Quanta gente cheia de ressentimentos. Quanta gente que não perdoa. Quanta gente que não fala com A, com B e com C. Quanta gente que não está resolvida no seu mundo interior. E que oscilam durante o dia como montanha russa. Se você não resolver, se eu permitir que o ambiente externo, que aquilo que se coloca em cena determine o meu estado de ânimo, eu não produzo subjetividade. E a produção da subjetividade é uma espécie de atualização da nossa personalidade. Ou seja, é a partir dessa produção de subjetividade, de equação, de resolução dos meus problemas, que eu vou manter a minha mente saudável. Quando nós perdemos a capacidade de produzir subjetividade, nós entramos num processo de degradação, e é aí que a coisa pega. Porque você começa com um discurso assim: para que eu nasci? Sou crente, nasci num lar evangélico,
Mas parece que eu não tenho alegria, parece que eu não me animo, parece que eu não tenho disposição. Você começa a se colocar em comparação com todas as pessoas e você vai se abatendo, porque parece que a vida de todo mundo é maravilhosa, bonitinha, redondinha, monolítica, simultânea, compactada, belíssima. O relacionamento dos demais casais e das demais famílias são hollywoodianos e o seu relacionamento, na sua ótica, parece que está péssimo. Se você deseja ser um sujeito, alguém capaz de lidar com os teus próprios conflitos, você precisa atualizar o teu olhar todos os dias. Ser humano saudável é aquele que é capaz de produzir subjetividade. Se você não se transformar todo dia, se você não checar os teus processos mentais todo dia, diariamente, se você não perguntar para si mesmo, por que essa antipatia que me habita? Por que essa raiva? Por que esse ódio? Por que essa agressividade gratuita? Por que essa irritação sem propósito? Por que esse desânimo? Essa torcida contra? Se você não se perguntar, se você não checar, não conferir, não soliloquiar, essa é a palavra. Soliloquiar é quando eu falo comigo mesmo. Colóquio é externo, solilóquio é para dentro, é a linguagem dos salmos. Por que eu estou assim? Por que eu estou tão para baixo, tão desanimado? Por que eu estou me sentindo tão triste, tão infeliz? Por que a minha alma está abatida? Por que te abates, ó minha alma? Se você não conferir, essas coisas vão se instalando no teu interior e vão virar carvalhais de morte. Para você viver com qualidade de vida, os teus processos mentais, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 12, 2, quando ele diz transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ele está usando uma terminologia que é metanoia. Atualize o teu olhar, faça metanoia, para que você tenha uma mente transformada. Os nossos processos mentais precisam ser limpos todos os dias, atualizados todos os dias, porque é a partir dessa transformação, é a partir da metanoia que você vai decidir que mundo que você quer ter e que você quer viver. Não estou falando do mundo externo, é do mundo interior, resolvido, aplanado, equacionado, solucionado. Como é que eu estou pelo lado de dentro? Porque quando eu estou resolvido pelo lado de dentro, não importa o que o outro pense, deduza, maquine ou reflita a meu respeito, eu sei como eu estou pelo lado de dentro, e muito mais Deus sabe como eu estou a partir do meu interior. Então eu não tenho que estar justificando nada para ninguém, no sentido de que se isso é ou não é, eu estou resolvido, resolvi. Transformai-vos, diz o apóstolo Paulo, pela renovação do vosso entendimento.
Eu acho fantástica essa linguagem de Paulo. Eu acho interessante como é que homens como Paulo, como o salmista que escreve o Salmo 84, eles falam na mesma linguagem de Jesus. Vem Paulo e diz: atualize a tua maneira de olhar e de ver as coisas, e você vai viver uma vida, não aquela vida indo para o céu, carregando o inferno dentro do coração, em termos de conflitos, de problemas. Atualize o teu olhar. Como é que a gente atualiza o olhar? Através da palavra. Aí vem o salmista e diz: se no teu interior, se pelo lado de dentro você resolver, você não é condicionado pela circunstância externa. Aí vem Jesus e diz: se o teu olhar for bom, a partir daquilo que você vê, que você dimensiona, o teu corpo será bom, não haverá trevas. E trevas aqui é como eu me arrasto a partir dos conflitos, pesado, sem ânimo, sem disposição, sem energia. Minha gente, que nós possamos olhar para aquela banda do nosso ser que está mirrada, e a gente identificar por que ela mirrou, por que ela minguou. Sabe aquele homem da mão mirrada, que veio no culto, ficou lá atrás, às margens, era o marginal da reunião, não era o marginal no sentido pejorativo, é que ele estava à margem, e ele veio com a mãozinha mirrada. A mão você usa para pegar objetos externos, a mão, na linguagem de simbologias bíblicas, é a fé. Se a mão daquele homem estava mirrada, e Jesus diz: levanta-te e vem para o meio, e restaurou-lhe a sua mão, e ela ficou como a outra, saudável, pode ser que a sua fé seja mirrada. Qual é a banda do meu ser que está mirrada? Que eu possa ouvir Jesus dizer nesta noite: levanta-te, vem para o meio, porque este trauma, esta machucadura, este recalque antigo, essa desagregação familiar, eu restauro. Mas você precisa mudar o teu olhar, porque a maneira que você vê, a maneira que você interpreta, é o que vai te tornar saudável ou não. Vocês já perceberam aquele tipo de pessoa que amanhece o dia, e ele já amanhece despejando o seu rosário de amargura? Ele vê o dia ruim, ele levanta, ou ela levanta reclamando do trabalho, reclamando do ambiente familiar, reclamando dos filhos, reclamando da vida. E quanto mais eu despejo esse rosário de amarguras, mais eu me definho neste processo. Mude a sua visão a partir de hoje. Resolva pelo lado de dentro, porque você será feliz. O que vem de Deus é sempre suficiente para nos tornar felizes. Mas lembre que eu falei que somos um ser quaternário. Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo físico que precisa de manutenção. Baixou certas e determinadas vitaminas, você fica deprimido. Nós temos um aspecto social que, se a gente se isola, a gente adoece. Nós temos uma mente que adoecemos da mente como adoecemos do rim, do fígado, do pulmão, de qualquer outro órgão interno.
E nós somos seres espirituais. Precisamos dar manutenção nessas 4 áreas para que possamos viver com qualidade. Se eu começar a espiritualizar tudo e ignorar essas 3 áreas, eu não serei feliz. Porque você não consegue servir a Deus se você tiver com depressão. Sabia disso? Você não consegue adorar a Deus se você tiver com uma dor no teu corpo. Então a gente precisa lidar com estas realidades, seja no corpo, seja na mente, seja no aspecto espiritual. Amém, minha gente? Mude o teu olhar e as coisas vão mudar na sua vida e mudar para melhor. O senhor ora? Vamos ficar em pé, o pastor me permitiu, eu quero fazer uma oração. Isso aqui é mensagem para a gente pensar, para a gente refletir, como é que nós estamos olhando, de que maneira eu vejo, de que maneira eu olho, de que maneira eu interpreto. Se eu sou habitado por essa dualidade, se eu sou habitado por essa ambiguidade psíquica, como é que eu interpreto? Alguém olha e diz assim, não vai dar certo. O outro diz assim, não, já deu, está resolvido. Eu lembrei agora de uma situação que eu li num livro, fonte extra bíblica, mas eu achei bem interessante. Jesus estava com o colegiado apostólico, com os discípulos. Eles estavam caminhando e de repente, eles foram se aproximando de um jumento que estava morto em estado de putrefação. Aquele cheiro terrível. Eles foram se aproximando de Jesus e os discípulos, eles segurando as narinas e reclamando do mau cheiro. Os discípulos reclamando. Jesus chegou bem pertinho daquele jumento, aquele mau cheiro horrível, os discípulos segurando suas narinas, e aí Jesus olhou para aquele jumento em estado de putrefação e disse assim, vocês perceberam que interessante? Eu li isso num livro, de fonte extra bíblica, talvez seja para a gente pensar. E aí os discípulos olharam, sim, que mau cheiro, que fedor. Jesus disse, não, olhe que dentes belíssimos que tinha esse jumento. Vocês já pensaram, ver no meio daquela carniça, aquele mau cheiro, prestar atenção nos dentes daquele jumento? Isso significa que nós, a partir do que a gente vê, nós podemos mudar realidades interior. Quando o pai olha para aquele filho, que ele não gostaria que tivesse nas drogas, mas está nas drogas, ele precisa lidar com isso. Aquele filho que não está na igreja, que ele entra no quarto, filho chegou pela madrugada, e ele sente o cheiro da bebida alcoólica, que é muito desagradável. Ele consegue ver, o pai consegue ver, no meio de toda aquela carniça, aquele filho dando a volta por cima, e o pai não o trata mal, o pai o acolhe, o pai o beija. O pai diz a ele, eu ainda vou te ver no púlpito, eu vou ver você servindo a Deus com muita alegria. Agora o pai que já chega entrando no quarto chamando o filho de vagabundo, eu vou te pôr para fora de casa. Essa maneira de ver, de colocar para baixo. Eu conheço algumas famílias assim. Eu conheci famílias que os vizinhos crentes olharam na rua as mocinhas sentadas no meio fio. E os vizinhos foram lá, o que você está fazendo assim? Família crente, famílias crentes. Elas disseram, meu pai disse que eu sou vagabunda e me colocou para fora de casa.
pessoas que precisam ser acolhidas, a visão precisa mudar. Feche seus olhos, curve a sua fronte, eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo por este povo, por esta igreja, pela vida do pastor André, sua família, do pastor Denilson, sua família, a vida dos obreiros, de todos aqui presentes, os que estão presentes e os que não vieram. Te louvo, Senhor, pela vida de cada homem, cada mulher, cada senhorita, cada rapaz, cada criança. Que a partir de hoje a nossa visão mude, que nós possamos atualizar os nossos processos mentais, que nós possamos, Senhor, não jogar tudo para Ti, para o andar de cima, coisas que a gente pode resolver aqui embaixo, que nós possamos resolver, mudar a maneira de interpretar as coisas, para que a gente possa viver de maneira feliz, viver vitoriosamente, não nos arrastando, como quem carrega uma bola de ferro algemada aos pés. Eu oro a Ti, te agradeço no precioso nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Obrigado, pastor.